Graça e paz, meus queridos, da PIB de Fernandópolis, que é o pastor Carlos Buch, da cidade de Presidente Venceslau, Igreja Batista do Evangelho Pleno. Quero adorar a Deus pela vida de cada um de vocês nessa manhã. E o pastor Kinner nos convidou para trazer uma palavra a respeito da fidelidade de Deus e como a fidelidade de Deus ela faz com que o amor nosso para com Ele aumente. E falando de fidelidade, eu tenho um texto que eu gosto muito, Salmo de número 36, versículo 5. A Bíblia diz assim: a tua misericórdia, Senhor, está nos céus e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Bom, quando a gente fala de Deus é fiel, é uma frase muito conhecida, muito difundida, né? Praticamente aí todo mundo já ouviu, já falou, já pensou nisso, né? Mas às vezes a gente não para pensar a respeito da profundidade que essa palavra tem, né? E a fidelidade de Deus é um tema que ele decorre por toda a palavra de Deus, né? E quando nós falamos de fidelidade de Deus, é impossível a gente desatrelar a fidelidade de Deus à sua palavra, né? Então Deus é fiel, mas Deus é fiel a quê? Deus é fiel à sua palavra, né? Então nós vamos ver alguns versículos na palavra de Deus que demonstram isso, que corroboram com essa verdade, né? Primeiro que eu gostaria de ler com vocês é Números 23, versículo 19, quando a palavra do Senhor diz assim, que Deus não é homem para mentir e nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Aquilo que Deus fala, ele faz, né? Essa é a grande realidade. Por quê? Porque Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. Bom, o Senhor Jesus, Mateus 24, 35, um verso muito conhecido, Jesus disse: os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras não hão de passar. Por quê? Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Outro texto que fala sobre a fidelidade de Deus à sua palavra, Jeremias capítulo 1, versículo 12, disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Ainda no Antigo Testamento, o profeta Isaías, capítulo 55, versículos 10 e 11, a Bíblia diz, a chuva e a neve descem dos céus e na terra permanecem até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. O mesmo acontece à minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. Por quê? Porque essa palavra é a verdade e Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. Bom, Deus tem compromisso com a sua palavra. Segunda coisa que eu queria notar com você é que a fidelidade de Deus, ela não é atingida pela minha e pela sua infidelidade, né? Tem um texto muito interessante que vai suportar essa nossa palavra, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 até o 13. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos, com ele reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará. Agora preste atenção. Se formos infiéis,
ele permanecerá fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel a si mesmo, né? Romanos capítulo 3, versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo, ele diz assim: e então, se alguns foram infiéis, a infidelidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. Deus não pode negar-se a si mesmo. Aquilo que ele falou, ele vai cumprir, porque ele é fiel à sua própria palavra, né? Outra coisa que é interessante notar a respeito da fidelidade de Deus é que a fidelidade de Deus não nos permite sermos tentados além da nossa capacidade de resistência, né? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam testados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Olha que interessante. Deus, ele na sua fidelidade, ele não permite que a gente seja testado além da nossa capacidade de resistência. Todos nós enfrentamos testes na nossa vida, alguns deles são pesados, né? Vamos dizer assim, outros são mais tranquilos, mas a palavra de Deus diz que é para a gente ficar tranquilo. Por quê? Porque os nossos testes nunca serão maiores do que a nossa capacidade de resistência. Por quê? Por causa da fidelidade de Deus, tá? Uma outra coisa que é interessante, e aí a gente já está encerrando, uma coisa que é interessante, é que a fidelidade de Deus nos traz conforto e nos guarda do maligno. Bom, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, diz que: mas o Senhor é fiel, e ele lhes dará forças e os livrará do maligno. Gente, olha que coisa interessante. A Bíblia diz que por causa da fidelidade de Deus, ele vai nos livrar do maligno, ele vai nos confortar, ele vai nos fortalecer, né? E nós vamos ser livres. Bom, todos nós sabemos que o Senhor Jesus, ele já nos deixou claro que o nosso inimigo, ele não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Isso é um projeto dele. Mas a fidelidade de Deus não permite que o inimigo nos toque, né? Não permite que o inimigo nos toque, porque ele é fiel e ele nos livrará e guardará do maligno. Bom, eu quero concluir dizendo que no mundo, gente, de tanta infidelidade, as pessoas sendo infiéis, né, umas às outras, nós, como filhos amados de Deus, podemos descansar na fidelidade do nosso Pai. Como Deus é fiel, né? O ano de 2024, para vocês aí da PIB de Fernandópolis, é o ano de amar a Deus. Tendo em vista a fidelidade do nosso Deus, é impossível que o nosso amor por ele não aumente, não se multiplique. O salmista declarou assim, Salmo 116, versículo de número 1, eu amo ao Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas orações. Então, que o ano por vir, o ano de 2024, quando você olhar, pensar e meditar na fidelidade do Senhor, o seu amor por ele aumente de dia em dia. Amém? Amo vocês, meus queridos. Que Deus os abençoe
e que seja um tempo lindo na presença do Senhor em nome de Jesus. Amém.